noite, gente boa. Eu estava pensando um pouco, enquanto eu ouvia os louvores, parecia que eu estava voltando à década de 80 e 90, onde era comum as igrejas cantarem, pregarem e falarem da volta de Jesus. O pessoal mais novo não deve entender essa minha nostalgia, mas o pessoal da minha idade deve estar entendendo o que eu estou falando aqui. Há bastante tempo que não é comum a gente ouvir falar, ouvir cantar sobre a volta de Jesus. E, por favor, Luan e Karine, não fiquem escandalizados comigo, eu até estranhei quando me deram o tema, porque também não é comum as pessoas convidarem a gente para pregar sobre esse assunto. Geralmente é um culto de doutrina, meio de semana, que vai o pastor, a mulher do pastor, o filho do pastor, né? E assim, e quem sabe o que vai ter, às vezes nem vai, né? Ou quando vai é para discutir, é para debater, é para satisfazer a curiosidade, é para competir escatologia de algumas denominações, e não necessariamente refletir sobre aquele anseio sobre a volta do Senhor. Então é uma experiência muito boa estar aqui para falar sobre isso. Antes de nós entrarmos no texto, eu preciso, pedir a sua colaboração para ajudar a obra do Senhor, Roberto e Julião, esse que vos falo. E a gente está aqui com alguns livros. Aqui não é nem muito bom de eu divulgar meus livros, porque eu sempre venho aqui e divulgo o pessoal daqui que compra. Então, se é o mesmo pessoal que está aqui, alguns até já tem. Mas ainda assim, não custa nada a gente arriscar. Um deles é a Trajetória Batista, falando sobre a história dos batistas, desde a origem até o ano de 1925, quando nós temos a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Nós temos também o livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José. Todo mundo que conhece um pouco da vida de José sabe do perrengue que ele passou até ele dar a volta por cima e ter a sua vitória com sabor de mel. Mas até esse dia chegar, sofreu igual charuto em boca de bêbado. E a gente fala um pouco sobre a batalha de José, fazendo uma aproximação da nossa realidade. De certa forma, todos nós aqui passamos por algumas adversidades e parece que essas adversidades nunca vão acabar. Você deve olhar para trás e lembrar de algumas coisas na sua vida em que parecia que aquilo nunca iria passar e passou. Ou de repente algumas conquistas que você teve que parecia que elas nunca iriam acontecer. E aconteceram. Então, a gente aqui com esse livro quer falar não para você que já passou, mas para você que parece que não vai passar. Eu costumo dizer que toda fase passa, tanto as boas quanto as ruins. Esse outro aqui é o diácono, gente boa. Quem é que nunca ouviu aquela frase? Resistir aos diáconos e eles pularão em vós. E eu acredito que quem fez uma piada dessa, com certeza é alguém que foi muito ferido. Porque diz o ditado que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E assim como tem gente que diz que pastor não faz nada e ganha muito, eu costumo brincar com essa gente dizendo: vem me mostrar como é que é isso, porque eu quero saber que vida é essa. Mas, com certeza, são pessoas que estão feridas no meio do caminho e elas fazem piadas, com algumas situações. E esse livro aqui, ele fala muito sobre a importância desse ministério na igreja local. Esse outro é pastor para quê? Se tem gente que prega melhor do que o pastor, se tem gente que canta melhor do que o pastor, se tem gente que administra melhor do que o pastor, por que Deus teve essa ideia de ter pastor em igreja? Não é mesmo? Então a gente faz uma provocação sobre o que é o ministério pastoral, o que o pastor deve ser e fazer. E tem, eu costumo brincar dizendo que tem aquilo que Deus manda o pastor ser e aquilo que a igreja cobra do pastor. E nem sempre o que a igreja cobra do pastor coincide com o que Deus espera do pastor. Mas como Deus é legal e nem sempre as pessoas são, então às vezes o pastor fica naquela, faz aquela média. Então é um livro que incomoda pastor e ovelha. Esse outro aqui, eu vou falar bem rápido dele, que é o Ardendo em Desejos, mesmo depois de casado. Eu não recomendo esse livro para solteiro, porque solteiro não precisa disso aqui não. Mas agora, para casado, eu recomendo, porque conta para pagar,
Tá virada de tempo aí. É um tal de filho começar a passar mal agora, né? Aí aquele dinheiro que já está acabando no final do mês, aí já tem um remédio para comprar, é um dinheiro emprestado, é um fiado ali, não sei aonde, tudo tal. E aí, para casamento pegar fogo com esse monte de problema, é um pouco difícil. Então a gente fala um pouco sobre essa realidade aqui, por favor. Você que está noivo, está namorando, isso não vai acontecer com você, tá bom? Só aconteceu com a gente que casou, mas com você não vai acontecer, eu profetizo. Então, nesse caso, né, esse livro aqui é um bate-papo com aquela pessoa que está casada e de repente esqueceu daquele período do brilho nos olhos, quando um olhava para o outro, do tipo, olha, a gente vai passar o que for, vai lutar, vai vencer e o nosso amor ainda vai pegar fogo. E hoje, de repente, está só aquela fumacinha, entende? Mais ou menos assim. Então, meus irmãos, está aqui a divulgação desses livros. Todos eles estão a R$20 cada, para você não me vir com R$20 para levar tudo, por favor, tá legal? Porque eu te pedi para ajudar e não atrapalhar a obra do Senhor Roberlano. Mas, para você que quiser um livro de graça, olha aí, você que não quer gastar nada e você quer ler sem pagar nada, mesmo que você não queira ler, se você é brasileiro, só de ganhar, até que seja um colírio, não é mesmo? Então, para você que quer ganhar um e-book, não quer gastar dinheiro nenhum, eu só preciso de uma coisa, que você, acessando o Instagram, @livraria Palavra Simples, você diga que você quer o e-book Pornéia, Pecados Sexuais. Claro, se você está com a consciência pesada, não vá lá, você vai se sentir mal. Mas agora, se você, mesmo com a consciência pesada, quer sair desse sanhaço, então, dá um pulinho lá, diz que você quer ganhar esse e-book, talvez hoje ainda, ou perto da meia-noite e pouca, eu estou mandando esse e-book para você. É muito legal, porque eu tenho um blog em que eu escrevo sobre as obras da carne, e aí eu divido entre pecados sexuais, pecados pessoais, pecados sociais e pecados religiosos. E dentre os pecados sexuais, eu acessei o ChatGPT, mandei o meu texto e pedi para ele fazer contos. Então ele fez vários contos baseados no meu texto, da luta das pessoas para vencer os pecados sexuais. Muito legal. Usei a jornada do herói, né, aquele cara que passa por um monte de dificuldade, se dá bem. Peguei tragédia, peguei tragicomédia. Foi muito legal. A gente fez uma brincadeira lá. Eu acho que assim, você que gosta de leitura rápida e você que não gosta de ler, você vai gostar, entendeu? Você que gosta de ler, talvez você não goste muito porque vai ser rápido a leitura, tá bom? Então é só você mandar lá @livraria Palavra Simples e no direct você pedir o livro. Se você tem mais de 40, possivelmente você vai me pedir lá no perfil mesmo. O pessoal da minha idade, né, que conheceu a Rádio Vitrola, não sabe o que é direct. Mas você que tem menos de 40, com certeza sabe o que é direct. Manda para mim na encolha. Ninguém vai saber que você quer saber sobre pecados sexuais. Tá certo, minha gente? Agora vamos entrar no texto, que foi o motivo de eu vir aqui, né? E não vai ser um sermão textual, nem expositivo, vai ser um sermão temático. Mesmo você que não sabe o que é sermão temático, na minha obrigação de consciência eu preciso te informar. Então, a gente vai estar falando sobre a volta do Senhor. Claro que vai ser uma coisa mais para doutrinária, né? Não vai ser aquele negócio para você ficar muito animado e esquecer do que eu falei, mas vai ser algo para a nossa meditação e para a nossa reflexão, porque o que ocorre, obrigado, o que ocorre, nós temos o costume de falar sobre a fé como se a gente dominasse tudo, e quando a gente para pensar mesmo, o indivíduo que sabe tanto de Bíblia não vai nem à escola dominical, né? O indivíduo que sabe tanto de Bíblia nunca leu a Bíblia. O indivíduo que sabe tanto de Bíblia, ele aprendeu, né, com alguns intelectuais modernos, que ele tem que ser crítico.
Só que ele é crítico sem densidade nenhuma, então ele vai criticar o quê? Né? E ainda mais numa época como a nossa, em que, apesar de termos aprendido que o homem é um animal racional, nós vivemos na época do sentimento. Se você tem cromossomo X, XY, não interessa, o que interessa é o que você sente. Eu não esqueço da pergunta que uma pesquisadora fez ao bater na minha porta e me perguntar se eu me sentia negro, se eu me sentia branco, não ri não, se eu me sentia indígena ou se eu me sentia pardo. Eu ri e ela não riu. Aí eu lembrei, Roberlan, o futuro não é mais como era antigamente, você não está mais em 1980. E se você ri de alguém que se sente uma árvore, você está com ódio. Então, nessa época em que sentir é mais importante do que pensar, o meu convite aqui é um convite um pouco desconfortável, porque a gente vai refletir, né? E o que acontece? A gente está vivendo um tempo em que, como Jesus é amor, significa que Jesus concorda com tudo. Porque se você discorda de alguma coisa, você não ama. E ainda mais eu que prego gritado, o meu apelido no seminário era pregador de trem. Eu sou um pregador com muito ódio, porque para você pregar sem ódio, você tem que falar, né, como se estivesse conversando com o auditório. Porque se você... rapaz, se você fizer isso, você está com ódio. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas lidam com o que elas sentem. Eu estou trabalhando num emprego diferente da minha qualificação profissional, diferente do meu currículo profissional, diferente da minha formação acadêmica, mas é o dinheiro que paga minhas contas e bota a comida dentro de casa. E aí a minha sobrinha me perguntou, e aí, está se adaptando ao trabalho? Eu falei, não tem se adaptar não, tem que trabalhar. Não, porque tem trabalho, não tem essa de tem trabalho. Eu não posso ficar encostado num tio, num primo, num sobrinho, num pai, seja lá o que for. Mas a gente vive numa época que o importante é se sentir bem. Eu sou de um tempo que o camarada ele estava mordido com o pastor, mas ele estava lá na igreja. Do tempo que o camarada ele não aguentava lidar com aquele irmãozinho. A minha geração conhecia até uma música que falava, eu passo régua, muita régua, eu passo régua com aquele irmãozinho, né? E aí o que acontece? Mas o cara estava lá na igreja. Hoje não, o cara não se sente bem, aí ele vai procurar uma igreja onde ele se sinta bem, e não onde ele deve servir, não para onde Deus está mandando, porque vivemos numa época do sentimento. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso beber água. Ela vem me falar com esses negócios. Eu sei, todo lugar que eu prego, eu falo de atividade física e falo de beber água. Desculpa, né? Não sei porquê. Mas aí, se você observar, o indivíduo ele sabe que tem que beber. A moça vive com cistite, meu Deus do céu, né? O cara sabe que tem que fazer atividade física, ele vai correr atrás do ônibus, ele fica com hipotensão, a vista escurece, o cara tem 20 e poucos anos, meu Deus do céu. Mas aí ele vive o quê? Pelo sentimento. O negócio é ficar deitado no sofá, maratonando série. É a última. Deu 2 horas da manhã. Aí no domingo ele não pode ir para a escola bíblica, porque ele trabalhou a semana toda. Só que o histórico dele lá na rede social no sábado, qual é? Então a gente vive nessa época do sentimento. Nessa época do sentimento, pensar dói. Só que um teólogo chamado John Stott dizia no seu livrinho, crer é também pensar. E aí, em Lucas 21, versículo 27, diz para nós que Jesus voltará. Só que
Aí cada um tem uma discussão. Por exemplo, existem pessoas que entendem o Apocalipse numa leitura futurística. Tudo que está escrito vai acontecer. Existem alguns pensadores que leem Apocalipse numa leitura preterista, ou seja, tudo que está no Apocalipse já aconteceu na história da igreja. Existem aqueles que veem Apocalipse como simbólico. Não aconteceu, nem vai acontecer, já está acontecendo. Aí existem aquelas pessoas que acreditam que nós, antes de Jesus voltar, nós vamos ter um período milenar em que vai ter, os últimos dias em que a igreja vai reinar na terra. Aí depois Jesus vem. Essa tese caiu um pouco por terra, porque só piora, né? Se a gente pudesse pegar uma música atual para falar sobre a caminhada do mundo, seria Way down we go, né? Só ladeira abaixo. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, olha para a situação, mas é uma teoria. Temos uma outra, né? Que Jesus vem, leva a igreja. Você já deve ter visto, né? Eu sou daquela época de uma série Como um Ladrão na Noite, A Imagem da Besta, A Agonia do Planeta. Tem uma outra aí, eram uns 4 filmes que a gente tinha medo de Jesus voltar, porque na cabeça da gente ficava assim: Jesus vem e a gente fica. Hoje, na época, né, de que só Deus pode me julgar, todo mundo faz de tudo e tá de boa, como assim? Eu vou para o céu. No passado, as moças de cabelo duro não passavam Enem porque tinha medo de ir para o inferno. As irmãs tinham medo de botar um brinco e um batom porque tinha medo de ir para o inferno. Os irmãos, assim, às vezes não jogavam bola, não via televisão, que era o olho do diabo, porque tinha medo de ir para o inferno. Ou seja, o pessoal vivia se blindando de tudo e ainda achava que ia para o inferno. Hoje, ninguém se blinda de nada e já se acha no céu. Olha como é que a mentalidade muda, né? Então, aí, por exemplo, tem uma compreensão de que Jesus vem, arrebata a igreja, aí o mundo fica aí na mão brava, certo? Até que você tem os 7 anos da grande tribulação. A partir disso daí, perdão, está aparecendo estudo bíblico, tá, gente? Aí nisso tem uns 7 anos de grande tribulação, e no final das contas, Jesus aparece, né? Pega o pessoal que escapou, né? Que teve uma situação de não negar Jesus, ser degolado, aqueles negócios todinho. E aí, 1000 anos de reinado, Satanás preso. Aí depois dos 1000 anos, Satanás volta, consegue convencer um monte de trouxa de novo, né? E aí Deus vai e vou acabar com isso tudo, chega, acabou a brincadeira. Aí tem essa. E tem o amilenismo, que entende que o milênio é simbólico. Meio que assim, a prisão do diabo, o diabo já está preso. Aí eu até brinco, né? Pô, então o inferno é igual as cadeias do Rio de Janeiro. Para um diabo que está preso, acho que ele está mandando muito aqui fora. Aí nesse caso, com todo respeito, sem ódio, tá, gente? Por favor, porque, né, não pode mais fazer piada com o Estado não, né? Estão fazendo até uma marcha para Jesus sobre liberdade de expressão. Não sei se alguém vai ser preso porque está pedindo liberdade de expressão. Mas vamos voltar para cá. Aí nesse caso, eu estou rindo, mas é de nervoso. Eu nunca vivi um tempo como que eu estou vivendo hoje. Então nesse caso, aí você, por exemplo, no amilenismo, o milênio é simbólico, né? Eu sei que isso, tudo que eu estou falando dá sono, mas só para você ter uma ideia, tem toda essa discussão acerca da volta de Jesus. Agora, o que é importante para nós? Eu lembro de um louvor, a gente chamava de corinho, em que o compositor dizia: logo, logo, logo irei para a Nova Jerusalém. Não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. Então, se existe amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, interpretação preterista, futurista, histórica, simbólica, tanto faz. A questão é: você está aguardando o Senhor vir buscar a sua igreja?
E aí, quando eu penso na volta do Senhor, eu lembro do meu casamento. No meu tempo, né, eu sou do tempo que a gente casava primeiro e transava depois, né, na igreja, estou falando dos crentes, né? Então, para beliscar a gente tinha que casar, era mais ou menos assim, né? Não era o inverso, né? Hoje só Deus pode me julgar, né? Mas naquele tempo, né, no tempo que Dom jogava, aí era diferente. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando o noivo estava lá, né, tal, se preparando, aí chegava alguém no ouvido dele e falava assim: olha, Jesus falou que vai buscar a sua igreja hoje. Aí o cara: não, Jesus não falou isso contigo não. Então era uma coisa mais ou menos assim, que não é o que eu ia dizer para você, mas veio, eu não resisti. Então, quando eu penso no meu casamento, eu fico lembrando de que eu e Gisélia, a gente estava fazendo de tudo pela nossa festa, né? A gente não era aquele casal que tinha pai para dar um negócio, mãe para dar um negócio, a família toda, não, era a gente. Então uma pessoa deu um bolo para a gente, a outra deu não sei o que lá, o outro cedeu um espaço para a festa, foi mais ou menos assim. O pessoal no meu trabalho fez uma vaquinha e comprou uma aliança para a gente. Então foi mais ou menos isso. A gente não teve, né, aquele casamento, mas foi uma batalha tão grande. Eu queria tanto casar com a Gisélia. Eu acho que ela também queria tanto casar comigo. Não sei se era pela minha beleza, pelo meu dinheiro, mas eu acho que ela queria. E aí, nesse caso, né, a gente, né, queria tanto se casar, e a gente se esforçando para aquilo, trazendo para a volta de Jesus. Será que a gente está nesse pique? Claro, como eu disse, estou falando naquela mentalidade, década 80, 90. A gente se abstém do sexo para ter sexo depois do casamento. A gente, por exemplo, não tem aquela ideia de assim: eu vou fazer um test drive, se eu não gostar eu não caso. Não era assim. A gente tinha problemas nessa área? Claro que tinha, porque ninguém é de ferro. A juventude do meu tempo tinha hormônio como a de hoje, mas a gente lutava muito, a gente se esforçava muito. Para ter mais ou menos uma ideia, gente, nada a ver, né? Volta de Jesus, estou eu falando de aquilo na mão e a mão naquilo, né? Nada a ver, desculpa, né? É volta de Jesus, né? Mas aí nesse caso, até porque hoje ninguém nem tem medo mais disso, mas é só um testemunho, né? De como era antigamente. E aí o que acontece? Era um tipo de situação que, quando o namoro da gente, eu e Gisélia falando aqui, ficava uma situação um pouco mais quente, a gente fazia jejum de namoro. Como é que era isso? Uma semana em que eu ia todas as noites à casa dela, nós orávamos, líamos um texto bíblico e eu ia embora. Só isso. Ou seja, a gente se via, mas fazia um jejum de dopamina. Entende? Depois busca lá no Google jejum de dopamina, você vai entender o que eu estou falando. Então, nesse caso, para você que está pensando em saliência, jejum de dopamina não tem nada a ver com isso, tá? Mas assim, onde eu quero chegar com isso? Trazendo para as bodas do Cordeiro, a gente está aqui, na expectativa de novos céus e nova terra. A gente está aqui, enquanto as irmãs estavam fazendo a dança, eu fiz até uma busca no Google, né, para depois ouvir a música. É Tamires, o que mesmo? Tamires Garcia, né? Então a música que estava falando sobre ter um derramar de justiça. Porque a gente vive num mundo tão apodrecido pelo pecado, que a gente acredita em quê? Em quê? Vamos ver ambos. Quem acredita em igreja hoje? Como acreditar em pastor hoje? Como acreditar em crente hoje? A gente acredita nas instituições? Como acreditar na polícia hoje? Como acreditar no judiciário hoje?
Como acreditar no legislativo hoje? Como acreditar na família hoje? Eu cresci ouvindo um negócio chamado amor de mãe. Hoje as mães estão lutando para ter o direito de matar seus filhos no ventre. E aí eu lembro de uma música de Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, e eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. A gente está vivendo a glamorização da estupidez. Então, vivendo num tempo como esse, eu só tenho uma esperança, que ele venha. Não tem como olhar para mais nada aqui e ter uma expectativa, pelo menos assim, não sei em outro país, mas eu olho para o Brasil, como isso pode melhorar? Aí eu escuto o jornalista dizendo, você tem que votar consciente. Aí eu lembro do quociente eleitoral. Você vai votar no Valdir da Kombi. Gente da gente, é da nossa rua. Só que você vai votar nele. Mas aí o voto vai para o partido. E aí o mais votado do partido, que geralmente é o que tem mais dinheiro, que tem mais aparelho de som, que tem mais não sei o que lá, o que tem mais voto, vai entrar, e o Valdir da Kombi não vai entrar. Ou seja, eu votei consciente, eu votei no Valdir da Kombi. Só que o certo seria o quê? Olha, o voto vai para o fulano de tal e ponto. Mas quem vai fazer essa reforma? O cara que recebe voto. O cara que recebe voto não vai querer mexer nisso. Aí você tem, por exemplo, né, você tem que pagar imposto de tudo que você consome. A sua Coca-Cola, o pão, a margarina, para aquilo ser devolvido em saúde, educação e segurança. Que saúde? Que educação? Que segurança? Eu, no meu último ministério, era uma experiência muito legal. Eu não vou falar o bairro para não deixar os irmãos do bairro tristes. Mas enquanto eu estou numa determinada avenida, a polícia me para. E aí você sai, aí você tem que ter todo um movimento leve, né? Estou tirando a chave do tambor. Aí você tira. Aí você vai abrir revista de escola dominical, na época DVD de pregação, aquele monte de coisa. Aí quando você entra no bairro, aí já é uma outra guarnição. Só que essa outra guarnição é guarnição sem boot, sem divisa, sem nada. Aí estou eu, minha esposa e uma criança de 3 anos, com uma escopeta apontada para a gente. Aí quando eu saio daquele bairro, aí já é a guarnição do Estado, e me para de novo. E eu pensando, eu posso tomar um tiro de qualquer lado, se alguém achar que eu sou alguém. E aí você estuda. Cadê o professor de química na escola pública? Cadê o professor de física na escola pública? E quando você tem tudo, tem greve. E a greve dura 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí depois vamos repor. Repor como? Aí agora recentemente eu escuto que vamos ter que tirar, talvez a gente tenha que tirar a obrigatoriedade do inglês na escola. Porque ninguém aprende inglês na escola, mas não era para melhorar o inglês na escola, em vez de tirar a obrigatoriedade. Observe bem. Aí você está lá na sua casa. Você não sabe, de repente, se você vai amanhecer vivo ou não. Porque sabe lá o que tem na nossa comida e na nossa bebida, por causa da indústria alimentar. E aí aquele monte de elemento químico lá para fazer você gostar de comer o que você come, e aquilo está te envenenando. Aí na poluição que a gente vive, você está respirando um monte de partículas. Se você respira e o ar entra, e aquele ar vai para a sua corrente sanguínea, aquelas partículas estão indo junto. O que está indo para o teu cérebro, coração, pulmão, seja lá o que for? E quem está destruindo o planeta? O ser que Deus colocou para tomar conta do planeta.
Olha que loucura. Aí você vê o pessoal usando lei, usando ciência, usando arte. Para quê, irmãos? Para justificar a podridão, para justificar a malignidade. Então você olha para uma situação dessa e você pensa, que esperança eu tenho? Eu cresci com aquela ideia que ir para a Europa é coisa de gente chique. Mas você vê algumas matérias, às vezes parece que em alguns lugares da Europa está igual a Cracolândia. O mundo parece que está de cabeça para baixo. E então você olha para uma situação dessa, você pensa. Aí eu lembro de uma música do Roberto Carlos quando eu era criança, o que será do futuro que hoje se faz? Onde parece que o ser irracional é mais inteligente do que o ser humano. Que eu nem sei mais se a gente pode chamar o ser humano de ser humano. E aí, eu só tenho uma expectativa de que um dia esse céu vai se rasgar e que o nosso Criador vai falar assim: chega. Quem queria viver sem mim, fique à vontade, vai ter toda uma eternidade para isso. E você que quis me honrar, você que quis viver no propósito que eu estabeleci para você, você vai ter toda uma eternidade para viver para isso. Você que brincou de igrejinha, devolva a minha igreja. Você que quis viver para mim no corpo de Cristo, tem uma eternidade reservada para você. E aí eu lembro de Pregador Mundo no seu rap A Segunda Vinda. Está chegando o dia, trema playboy, trema periferia, não vai ter boi, é uma gíria deles lá, vai sobrar para geral. E aí, diante de uma situação dessa, eu lembro que o pregador da década de 80 era aquele pregador irado, com o dedo em riste, que hoje se o pregador fizer isso, é ódio, não pode mais. E aí ele falava: olha, Jesus vem buscar a sua igreja, se ele vier, você vai. E a questão não se ele vier, você vai, não tem a ver com você ter uma vida perfeita. Aí eu volto a falar das vésperas do meu casamento. Nós queríamos nos casar, nós queríamos estar juntos, nós não estávamos preocupados se teríamos um colchão ortobom, se nós teríamos uma máquina de lavar ou isso, aquilo. Ter a Gisele era importante para mim. Não sei se eu ser da Gisele era importante para ela, espero que fosse. Aí a pergunta que se faz é: estamos vivendo hoje como quem quer esse casamento? Ou estamos aqui encantados com o que estamos vivendo aqui? Quem é da antiga deve lembrar: da linda pátria estou bem longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são mãos terrestres e esplendores, não quero aqui ficar. Uma vez eu fui pedir isso numa igreja, na minha igreja: pastor, mas é música de enterro. Que música de enterro? É a volta de Jesus. Então diz o texto, né, que como então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Se verá ele rasgando o céu, ele aparecendo, dizendo o seguinte: olha, essa doença que está arrastando você, perdeu. Essa sua dificuldade financeira, perdeu. A corrupção política, policial, judiciária, na medicina, seja lá do que na igreja, perdeu. Porque eu estabeleço novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu tenho um novo tempo, uma nova estação, onde o certo é o certo, o errado é o errado, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais luto, não vai haver mais bala perdida,
onde não vai haver mais maldade, não vai haver mais dolo em nome de Deus, não vai haver mais falso profeta agradando as pessoas para ganhar dinheiro. Está chegando um novo tempo, e era isso que a igreja anelava quando João está escrevendo o Apocalipse. Imagina o que é um velho numa ilha pedregosa, quebrando pedra. Irmão, um garoto hoje de 14 anos, bobear, não sabe o que é quebrar pedra. Imagine um velho numa ilha quebrando pedra. Acho que o garoto de 14 anos não sabe nem o que é jogar bola descalço. Mas aí é preconceito da minha parte, né? Desculpa, eu sou da geração em que, né, a gente fazia essas coisas, né? Eu sou do tempo do bullying. Hoje não pode mais, né? Pessoal que hoje fala de racismo, homofobia, misoginia. Não, a gente não sabe o que é isso, não. Não viveram a década de 80. Não viveram. Mas aí é outra situação, né? E aí, a gente era feio, narigudo, textudo e conseguia namorar com bullying e com tudo. Hoje, sensível demais, sou que chora, né? Mas tudo bem, fazer o que, né? O homem evoluiu. Darwin deve estar se revirando no túmulo. Mas aí, vamos lá. O céu vai se rasgar. Aqui que slide. Jesus voltará. Ah, perdão, pensei que já estava ali, desculpa. É o outro. Outro. Isso, esse aí. Jesus voltará como? Tá bom, mas eu sei que a gente não jantou ainda, né? Mas tem lanche. Jesus voltará como? Desculpa se eu menti, tá, gente? Mas eu vi que falar tem lanche funcionou. Então, nesse caso, ele vai voltar pessoalmente para nós. Então não vai vir um holograma, não vai vir um fantasma, não vai vir uma aparência. O texto bíblico deixa claro: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, está chegando o tempo. Eu não sei que irmão na fé você perdeu, que irmão na fé de quem você sente saudade, mas está chegando o dia que eu, você, meu irmão, seu irmão, nós estaremos subindo aos céus. Você vai olhar para ele, eu vou olhar para ele e vamos dizer um para o outro: valeu a pena esperar, o rei voltou, o céu se rasgou, tem um novo tempo para nós. Esse Jesus que nós cremos. E é interessante, irmãos, que eu nem sei de onde eu tiro combustível para falar com entusiasmo isso. Por quê? Porque parece que isso não dá mais brilho aos nossos olhos. Eu que cresci ouvindo a esperança de morar no céu, trago em mim. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Essa era a esperança da gente. Então Jesus voltará pessoalmente para nós, pessoalmente. Coisa fantástica. Imagina a cena, o próprio Senhor, não a aparência do Senhor. O outro, peraí que eu botei um slide aqui para seguir também. Deixa eu colocar na ordem. Jesus voltará em seu corpo ressurreto, isso aí, perfeito. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês
foi elevado aos céus, voltará de uma forma diferente, é isso, irmãos? Voltará como? Da mesma forma. Ou seja, lembra que Jesus morre, ressuscita, com um corpo que dá para comer um peixe na brasa. Não sei se você lembra. Um peixinho na brasa, aí ele mostra a marca dos cravos para Tomé, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando, como é que deve ser abraçar Jesus? Como deve ser abraçar Jesus? Aí é claro, o bom batista, crítico que é, mas não tem como abraçar essa gente toda. Gente. Mas percebe a situação? Não é? Batista é um caso sério. Então, aí você olha o corpo ressurreto da mesma forma. Que sensação deve ser? Eu não faço ideia. Mas aí eu lembro do J. Neto. Parece até que estou vendo o céu se abrindo. Sabe? E é essa sensação de estar ali com o meu Jesus. E ele olhar para mim e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque eu não sei você, mas nessa minha caminhada de 18 anos de ordenação ministerial, às vezes parece que a gente seca gelo. Às vezes parece que a igreja é um campo missionário. Você está entre crentes e parece que tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Às vezes parece que não está valendo a pena. E aí quando eu penso na cena de que vai chegar um dia de que eu vou ver o meu Senhor, eu vou ver aquele que me chamou. E aí eu lembro do hino: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto o soberano galardão, de Deus ministro me revisto, no poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. E aí quando eu olho para uma realidade dessa, isso é um combustível. Embora a igreja de hoje pense muito em dinheiro, em ascensão social, não há dinheiro que pague. Porque se você pensar ministerialmente, talvez quanto mais você ganhar, mais você sofra. Porque talvez você pense: será que eu estou nisso por causa do dinheiro? Agora, quando você sabe que é o seguinte, lembrando daquele louvor, além das promessas, eu não tenho nada. João não tinha nada. Os apóstolos não tinham nada, a não ser a esperança. Ele vem, ele vai rasgar o céu, e ele vai buscar o povo que se chama pelo seu nome. Continuando, Jesus voltará e todos o verão. Está na ordem? Eu pensei que não estava. Então, e todos o verão. O texto bíblico, você pode ler por favor aí? Eu hoje penso na internet. O que acontece do outro lado do mundo a gente fica sabendo. A gente vê em tempo real. Quem aqui em 2001 viu a cena do World Trade Center deve entender o que eu estou falando. Parecia que não estava acontecendo aquela derrubada das Torres Gêmeas. Então você observa que isso pode acontecer. Ou pode ser de qualquer outra forma. A questão é que todo mundo vai ver. Aí é claro, quem é pré-milenista, quem é amilenista, entre os pré-milenistas tem aqueles que são pré-tribulacionistas, ou seja, o que vai acontecer? Primeiro
Jesus arrebata a igreja, depois vem o período da tribulação, depois vem o reinado de 1000 anos. Tem aquele que acredita que a igreja vai passar metade da grande tribulação e vai ser arrebatada, e a outra metade vai ser só os fedorentos. Tem aqueles que acreditam, né, que a igreja vai passar toda a tribulação. Tem aqueles que acreditam que a gente já está na grande tribulação. E parece mesmo, hein? Mas vamos lá, pelo menos no Brasil, com todo respeito, Senhor. Então, nesse caso, e todos o verão, não, tem que ter cuidado. Você tem que falar nada contra antes de qualquer coisa, tá certo? Você pode falar mal de igreja, você pode falar que o pastor é ladrão. Tirando isso, né? Agora o resto você tem que ter cuidado. Chamar o preto de preto vai dar problema. Chamar o gordo de gordo vai dar problema. Chamar o velho de velho vai dar problema. Chamar o pobre de pobre vai dar problema. Tu tá entendendo? Pastor de ladrão pode. Aí nesse caso, porque é liberdade de expressão, não é óbvio. Agora, se você falar do babalorixá, aí é preconceito. Então vamos lá. Aí nesse caso aqui, observa bem, eu estou rindo de nervoso, porque essa ironia pode ser mal interpretada também, eu posso ter problema, tá? Se amanhã eu fizer um vídeo pedindo desculpa, tá? É porque a justiça, né, me encontrou, né? Não me encontrou na pandemia, quando eu precisava de dinheiro para pagar a conta de luz, mas tudo bem. Então nesse caso, todos o verão, e todas as nações da terra lamentarão. Eu não creio em Jesus. 2 palavras para você: parabéns. Beleza. Não acredito em Jesus não, né? De boa, a vida que segue. Esquenta a cabeça. Hoje em dia, qual é o problema? Você vai pregar contra o pecado, o próprio crente se levanta contra você. No passado, você pregava contra o pecado, o cara que não era crente abaixava a cabeça, pedia oração. Hoje você prega contra o pecado, o crente se levanta e vai mandar em direto na internet. Para cada erro há um tribunal. Porque Jesus, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, eu te perdoo. O vai não pegue mais, ninguém lembra, né? Da amnésia. Então, vão se lamentar. Quer só Jesus? Não sou. Mas por quê? O Fábio Porchat, a porta dos fundos. Primeiro, é só não ver. Simples. O cara está fazendo hora com Jesus, o problema é dele. Estou nem aí. Eu sei que se eu fizer hora com o Zé Pilintra, eu já não tenho nem mais medo do Zé Pilintra. Eu tenho medo dos brasileiros. Aí eu pergunto: não era para eu ter medo da entidade? Porque se alguém precisa defender a entidade, tem alguma coisa errada. Eu não tenho que defender Jesus. Jesus que lute as lutas dele. Eu tenho que anunciar Jesus, é diferente. Mas estou fazendo piada com Jesus. Ué, eu vou continuar anunciando Jesus até que ele venha. Depois que o senhor Fábio Porchat fique cara a cara com Jesus e resolva a vida dele. E ponto. Tudo bem, você pode discordar de mim, quer ir lá para a internet, ficar dando engajamento na rede social dele e falar: eu não vou. Entende? Então, todas as nações da terra se lamentarão. O pessoal que está brincando de crente na igreja vão acertar suas contas também. Porque tem gente que parece que está na igreja só para atrapalhar a igreja. Já viu? Puxa o tapete de um, faz intriga de outro, e fala não sei o que, não sei o que lá, e a igreja só minguando. E parece que quanto mais a igreja mingua, mais ele fica feliz. Você vai conversar com Deus depois. Não sei se você lembra daquela passagem quando o texto diz: Senhor, mas em teu nome, em teu nome, em teu nome. Tudo indica que era crente. E Jesus fala: não conheço vocês. Pensa, não pode ser um feiticeiro. Não pode ser um feiticeiro. Porque o feiticeiro não faz isso em nome de Jesus. Tudo indica que é um religioso da religião cristã. Mas vivia um ateísmo prático. Vivia como se Deus não existisse. Vivia como se Jesus não tivesse morrido na cruz. Estava zombando de Deus.
Beleza, o dia chegou, a fatura chegou, todos o verão. Ah, eu não creio. Esquenta não. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, eu estou aqui matando a saudade. Está dando para entender? Vai chegar esse dia. O diabo vai se ajoelhar, os demônios que fecharam com ele, o bonde todo vai se ajoelhar, entende? Os anjos que pensam, pô, demos mole, hein? Nós foi burro, hein? Pegamos o ônibus errado, era para ele ir sozinho, a gente foi de ralo com esse cara. E aí, essa turma toda, não, porque ele já não existe, Deus é um palhaço, porque Jesus não sei o que lá. Tá bom. Joelha, todo mundo aí, geral de joelho, a gente já fica de boa, porque para nós é um prazer, ele já está entronizado em nossos corações, nós estamos antecipando o que há de acontecer. Deus será glorificado na marra ou na boa. De que lado você está? O próximo slide, Jesus voltará aí. Eu sei, deu medo, em mim também. Vai que de repente, né, eu estou pregando aqui só para mim também, né? Eu sei que deu medo, mas vamos lá, com medo mesmo. Jesus voltará o quê? É isso aí. Por que acontece? O cara está na igreja, mas ele está na igreja como se ele estivesse vivendo assim, não, vai ter o culto da irmã fulana, amanhã vai ter não sei o que lá, temos um planejamento de 5 anos, temos esse trimestre aqui, vamos ter um mês da festividade de não sei o que lá, e meio que assim, vamos vivendo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vai? Os sinais estão aí. Gente, há um tempo atrás, o mal era uma coisa velada. A minha geração conheceu aquele período de bota um disco de trás para frente, aí quer dizer, qualquer disco era isso, né? Mas tudo bem. Aí nisso, bota o disco de trás para frente para ver se está falando alguma coisa do diabo, né? Aquela coisa todinha, porque ninguém sabia direito o que era o que. Por exemplo, as músicas com conotação sexual, você tinha que ser inteligente, parar para pensar. Entende? Quando eu parei para pensar numa música do Roupa Nova, Se Você Vê Estrelas Demais, eu falei, caramba, eu não pensava aquilo. Agora hoje, entende? Hoje está dominado, está tudo dominado. Eu sei que vocês vão rir de mim, mas até o início desse ano, eu pensava que MC Pipoquinha era alguma coisa de criança. Estou falando sério. Aí quando eu fui fazer um estágio numa escola, uma menina de 10 anos sabia o que era pipoquinha. Eu com 49 anos não sabia. A coisa está ali, meus irmãos, olha como é que são as coisas. Olha como é que são as coisas. Que mundo a gente está vivendo. Se eu assistir pipoquinha, o pau quebra lá em casa, como é que é normal uma criança de 10 anos assistir pipoquinha? Eu, mal ou bem, eu tenho 49 anos. Entende? Mas a gente está normalizando a coisa. Como assim quebrar o pau lá em casa? Nada, imagina, entendeu? Né? Até porque sou macho alfa, lá quem manda sou eu, entende? Mas assim, é só respeito para funcionar as instituições. Mas percebe a situação, como é que são as coisas? Hoje o mal está descarado. O mal está descarado. Hoje, irmãos, hoje um cara pode ser preso por engano e ficar 3 anos dentro da cadeia. O camarada criminoso, julgado, condenado, pode ser solto. Uma apreensão de 1 tonelada de droga, hoje. Não, mas não estava com a documentação legal, não estava com os nomes fora, não sei o que, né? Não pode ficar. Entende? O indivíduo ele pode ter 400
Mas não é porque aquela câmera ali não era, né? Pô, acabou. Ou seja, pessoas que não cometeram crime ficam presas. E para tirar a ficha dessa gente é um inferno. Gente condenada. Então aí você, gente, eu não sei se dá para perceber, gente. O diabo está solto. E se está preso, essa cadeia está meio estranha. Então eu não sei se dá para você perceber, o mal está descarado. Gente, quando eu vi a Xuxa dizendo que a gente tinha que editar a Bíblia, eu falei, peraí, a Xuxa? Editar a Bíblia? Teólogo, exegeta, hermeneuta? Sabe grego, hebraico, aramaico, latim? Então, está assim, irmãos. Sabe, ou seja, qualquer coisa a gente pode bater em crente adoidado, falar mal de crente adoidado, fazer, e pior, os próprios crentes estão junto com os ímpios para maltratar a igreja. Esse período de pandemia, irmãos, era um período da gente trazer palavras de conforto para as pessoas. E o que estava acontecendo? Os crentes, um atacando o outro por causa de política. Irmãos, eu tenho minha opinião por cada político, e para mim nenhum político é santo. E eu não vou votar num camarada para ser o marido da minha filha. Não vou votar num cara para ser meu pastor. Eu vou votar no cara como quem pega um ônibus. Agora o que acontece? Daí eu atacar o meu irmão, ofender o meu irmão, entristecer o meu irmão, diante de tanto sofrimento, tanta gente morrendo. Mas para você ver o tipo de crente que a gente está hoje, o tipo de crente que a gente está. A Bíblia diz que se você chamar o teu irmão de tolo, é passivo do fogo do inferno. Teve gente chamando o irmão de gado, de jumento, de um monte de coisa. E aí pensa a tristeza que dá quando você olha para uma situação dessa e verifica o seguinte: como é que eu sei que eles eram crentes? Porque eles usaram o nome de Jesus, o nome do Evangelho. Eu não vi pessoas usando a Umbanda, eu não vi as pessoas usando o Candomblé, eu não vi as pessoas usando o Seixonoye, eu não vi as pessoas usando o budismo, eu só vi pessoas usando Jesus. Tristeza. Então a gente olha para uma situação dessa e vê que, olha, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão o que, irmãos? Escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. É meio que assim: eu cresci escutando que Jesus ia voltar, eu já casei escutando que Jesus ia voltar, eu já tenho neto escutando que Jesus ia voltar. Não vai voltar nada, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Como foi nos dias de Noé. Quem acreditava que ia vir dilúvio? Até que um dia a porta fechou. Já viu aquela baleia, quando o arpão do baleeiro pega? Ela vai, aí o navio só dando corda, ela vai se cansando, até que chega uma hora que uma hora a conta fecha, uma hora a fatura chega, uma hora eu e você vamos ter que acertar contas. Que Deus te guarde, que Deus me guarde desse dia, que nós sejamos do outro lado da parada. Mais um clique. Jesus voltará glorioso e triunfante. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E aí eu lembro de Vencedores por Cristo, se eu não me engano, 1988. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E aí você vê que, diante de uma situação dessa, você olha para o céu e vê, talvez os Estados Unidos vejam um objeto voador não identificado, mas nós estaremos vendo o nosso Senhor. E aí, eu não sei você, mas quando eu penso numa realidade dessa, eu lembro do hino. Meu Deus, cantor cristão, hino da década de 80, né? Estou envelhecendo, eu sei. Mas aí eu lembro: Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar.
Não sei se você lembra, Hosana, quando Jesus está passando, aquela saudação do tipo, vem salvar o teu povo, com mantos e palmas e Jesus vindo. Essa é a expectativa da igreja. Senhor, fora de ti não há quem possa nos salvar, não há quem possa nos socorrer, não há quem possa nos livrar de nós mesmos. O impostor que há em mim não pode me ajudar. A malignidade que há nas instituições não pode reformar as instituições. Como é que fazer? Tem que ter todo cuidado, porque eu vivo num país livre, né? Então, por exemplo, os atores, não os atores artistas da televisão, porque isso é só gente boa, mas assim, os atores da ação que eu estou falando, né? De todo o sistema, como vamos ter um país melhor, um mundo melhor, se nós somos maus? Nós vamos, pelo contrário, criar leis para prejudicar isso ainda mais, porque eu não serve nem. Se eu chego hoje e falo assim, olha, eu não me sinto bem com esse braço, eu quero arrancar esse braço, porque esse braço me faz me sentir o que eu não sou mais. Tem que usar a palavra braço, se usar outra vai dar problema. Isso é normal. Eu costumo brincar dizendo que eu sou um rico num corpo de pobre, porque a gente está assim agora. As pessoas, eu me sinto um cachorro. Eu já fui chamado de cachorro pela minha mãe, sempre me senti cachorro, mas aí é outro papo. Então observa bem, eu me sinto um cachorro. Aí o camarada que tem 50 anos se sente um garoto de 12. Você vai aceitar namorar sua filhinha? E aí? Só que, e se amanhã nossas leis disserem que isso é normal? Isso nunca vai acontecer. Um monte de coisa eu achava que não ia acontecer há 20 anos atrás. E aí, como é que vai ser? E aí? Nossas crianças estão vendo coisas que daqui a pouco elas vão achar normais. E aí, como é que vai ser? E se você disser que é errado para educar seu filho, você tem ódio. Todos os canhões estão apontados para a igreja. Até os crentes estão atirando na própria igreja. Eu nunca vi tanto ódio contra a igreja, inclusive de crentes em Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Clica, por favor, meu irmão. Esse é o penúltimo, né? Não? Então, avança. Não, então volta. É esse mesmo. Se não é Deus mandando parar. Então, até porque eu procurei, de coração, Deus sabe que eu procurei, eu não achei. Aí, estou desorientado aqui, só Deus sabe, né? Então, a gente combinou, irmãos, o horário tudo direitinho. Mas, aí nisso, e eu procurei mesmo. E eu estava usando meu celular para botar um texto. Então, como nós vimos aqui, aquele esquema. Você pode ficar de pé, por favor? Jesus voltará. Você pode ler o que está escrito ali em azul? Vamos lá? Cristo vai voltar para nós. Cristo vai voltar pessoalmente para nós, em seu corpo ressurreto, e todos o verão. Ele virá glorioso e triunfante, surpreendendo muitos crentes desatentos. Mas a sua igreja ainda aguarda esta segunda vinda. Mas a sua igreja ainda aguarda esta segunda vinda. E aí eu não sei, quem está aguardando a vinda do Senhor pode dizer um amém? Amém. Quem realmente olha para esse mundo e verifica, esse aqui não é o meu lugar, esse mundo aqui não é para mim, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver como quem está esperando a volta do Senhor. E aí, eu quero terminar com o hino 112 do Cantor Cristão, mas o pessoal da Rádio Vitrola, desculpa, eu pedi para ser numa levada um pouquinho mais rápida, já que é um culto de jovem, mas aí vai ser rápido de acordo com a velocidade deles, se vai ser da luz ou da luz de vela. Mas pensa com carinho na mensagem desse louvor e só vem. Vai lá. Já respondi isso.
Glória, glória, aleluia. Vê o Sol maior. Já refugia. Vê o Lá maior. Isso, beleza. Eu ia falar rock and roll, mas vai parecer que eu tô velho, né? Isso aí. Tum. Isso aí.
rasga o céu, Deus. Rasga o céu e vem. Vem, vem.